Fala investidores, tudo bem? Aqui é o Vini e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo da série Analisando Boas Empresas. A ação que a gente vai falar hoje, ela tem um yield aí de mais de 11%, então é aquela empresa para quem gosta de estar sempre recebendo um dividendo aí pingando na conta da corretora, para viver tranquilão, viver na boa, que nem o cara da thumb. Então, como vocês já sabem, no vídeo aqui eu procuro sempre trazer uma linguagem bem simples, de uma forma bem direta aí para todo mundo poder entender. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quem já for inscrito, ativa as notificações aí, senão o YouTube não entrega o meu conteúdo. E agora vai ter muita análise aí para vocês, vai ter algumas mudanças aí no canal. Vou trazer muito conteúdo. E para quem for novo aí também já se inscreve, se quer ver aí análise de boas empresas. Então, antes de começar o vídeo, eu quero trazer aqui para vocês o meu e-book do Zero à Independência Financeira, o Guia Absoluto para Investir em Ações. Então, esse e-book aqui eu escrevi do zero para vocês, para ajudar principalmente quem está começando na bolsa, se sente um pouco perdido aí com tantas informações, ou até mesmo quem já investe e quer aprimorar os seus conhecimentos, quer melhorar as suas análises, quer melhorar a sua carteira de investimentos. Então, vocês vão encontrar muito conteúdo aí nesse e-book. Então, o que vocês vão encontrar de principal? Vocês vão aprender a analisar e escolher as ações para longo prazo, que eu considero a forma mais segura da gente ganhar dinheiro na bolsa. Vocês vão também aprender a analisar os indicadores para encontrar as melhores oportunidades. Vocês vão aprender a gerir a carteira para diminuir os riscos e aumentar o retorno de vocês. E também a ter o mindset do investidor de sucesso, que para mim é fundamental, principalmente para quem está começando, porque às vezes a gente começa a investir na bolsa e a gente acaba levando alguns tombos ali, alguns prejuízos e acaba desistindo da bolsa. Então, se a gente já começa com o pé direito, já começa com o direcionamento correto, já é um grande passo aí para a gente adquirir o sucesso e adquirir a nossa independência financeira. Então, esse e-book vai estar aqui na descrição, ele é um valor bem acessível aí para todo mundo poder ter acesso e ele está numa promoção de lançamento, então dá uma olhada no link aqui da descrição, vai ser o primeiro link, tá bom? Começando com a análise, então primeiro alguns dados aqui, a empresa que a gente vai falar hoje é a WIS Soluções, o preço dela hoje está R$ 9,80, ela é do setor de seguros, e ela teve a fundação aí em 1973. Ela tem um tag along de 100% e um free float de 41%, então boas condições aí para a gente se tornar sócio. Ela tem um valor de mercado aí de 1,5 bi, então é uma empresa relativamente bem pequena. Sobre o setor, eu gosto bastante do setor de seguros, porque ela consegue tanto dar resultado operacional com o que sobra do que ela não indeniza, né, os clientes, tanto como ela consegue gerar resultado financeiro, porque ela cobra o prêmio de forma antecipada. Então, aquele dinheiro dos clientes ela deixa rendendo aí na renda fixa. Por mais que hoje a gente tenha uma renda fixa muito baixa, acaba sendo um certo resultado para a empresa. Então, quanto mais prêmio ela conseguir emitir, mais ela vai ter resultado financeiro e mais ela vai ter de lucro no final das contas. E eu separei aqui sobre o majoritário um gráfico para ficar mais fácil da gente entender. Então, obviamente, o mercado aí com 41% das ações. E aqui a gente tem a Íntegra, que é uma empresa aí que eu não consegui descobrir muito sobre ela. Eu dei uma pesquisada ali e acabei encontrando o sócio dessa empresa. Ele tem aí outras empresas ligadas, alguma coisa aí de empreendimentos imobiliários, algumas outras empresas, umas 4, 5 empresas. E eu não consegui encontrar muitas informações desse cara aí na internet, então de fato eu não sei falar muito sobre esse majoritário. Por outro lado, a gente também tem a Caixa, o Banco Caixa, com 25% das ações da WIS Soluções. Então, esse é um ponto interessante para vocês memorizarem. Lembrem que a Caixa é um dos investidores da WIS com boa parte do capital da WIS. Então, lembrem disso. E o Itaú também, Banco Itaú, com 7% das ações. Então, a gente vê alguns majoritários aí meio grandes por trás dessa empresa. Quando a gente olha o desempenho da WIS em 2020, ela teve uma queda aí de 25%, as ações elas estavam bem valorizadas, aí, passaram a quase mais de R$15, e essa queda é bem expressiva, ela foi menor do que outras quedas aí do Ibovespa, porque é uma empresa que tem bons resultados, tem resultados recorrentes, então ela acabou segurando um pouco aí as pontas que a gente tinha na carteira. Quando a gente olha o desempenho da WIS em 5 anos, eu resolvi separar aqui um pouquinho o período, basicamente ela não saiu do lugar, mas o que é interessante a gente avaliar? Eu sempre defendo aqui no canal a gente fazer aportes regulares nas nossas empresas e na nossa carteira. Por quê? Quando a gente olha aqui em 5 anos, quem comprou aqui fez um único investimento, hoje está basicamente empatando com a WIS Soluções. Então, obviamente, esse gráfico aqui ele não inclui os dividendos. Quem investiu ganhou em dividendos. Só que quem fez compras regulares, comprou aqui a R$9, o primeiro investimento. A ação não perdeu os fundamentos. Comprou aqui a, sei lá, R$6, R$7. Comprou de novo aqui a 8. Comprou de novo aqui, por exemplo, a 7. Então, não estou nem pegando os fundos, no caso, né? Comprou aqui de novo a 6,50, alguma coisa por aí. Está tendo sim uma valorização por conta do
preço médio que acaba baixando em relação à primeira compra. Então isso é bem interessante, a gente sempre seguir fazendo aportes na empresa. Quando a gente olha o Ibovespa nesse mesmo período, ele teve um aumento aí de 50%. Então, quem fez um único aporte teria ganho mais se tivesse deixado, se tivesse investido em todas as ações do Ibovespa do que se tivesse investido aqui na WIS Soluções. Então, sempre é importante aportes regulares, independente se a ação está maior ou menor do que a gente comprou, tá bom? Quando a gente olha os dividendos da WIS, eles tiveram um aumento bem relevante aqui nos últimos 5 anos, então eles saíram aqui de 23 centavos para hoje 66 centavos, então é quase que um aumento de 3 vezes no dividendo em um período bem curto. Então a gente pode ver aqui que ela mantém aí uma linha bem regular de dividendos, uma linha bem elevada, e lembrando que o ano de 2020 aqui ele nem terminou, então pode ser que a empresa ainda distribua mais dividendos. Quando a gente olha a receita líquida da empresa, ela teve um crescimento bem grande nesses últimos 7 anos. Eu não encontrei dados aqui até 2010, que geralmente é o meu modelo de apresentação, mas eu não encontrei, então ela não tinha tantas informações assim dentro do site de RI. Então eu peguei aqui de 2012 a 2019, que nos dá um período aí de 8 anos, tá bom? 8 períodos. Ela teve aí um crescimento na receita líquida de 4,5 vezes, então um crescimento bem expressivo, chegando aí a 681 milhões. Me falem aí se está bem legível esse número aqui, de dentro das barras. Teve um rapaz aí que falou um pouco sobre contraste, eu achei que fica melhor o branco do que o preto, mas enfim, é minha opinião. Aqui está o primeiro risco da gente investir na empresa. Aqui a gente tem a distribuição da receita da WIS. Então aqui 70% da receita dela vem da operação de banco, então da Caixa Seguros, tá? Que ela presta serviços aí para a Caixa. Tem um contrato que termina aqui em fevereiro de 2021. Então eu coloquei aqui em vermelho como o risco da empresa. Esse aqui, na minha opinião, é um risco que a gente tem que levar muito em conta na hora de investir na WIS. Eu como investidor, Vini, não estou disposto a correr esse risco. Eu acho um risco muito elevado a empresa ter 70% da receita dela vinculada a um contrato que pode terminar em 2021. Então, obviamente que talvez tenha uma renovação, até por conta de como a gente viu lá no quadro, o majoritário, um dos sócios com boa participação, ser a Caixa, próprio Banco Caixa. Então, pode ser que a gente tenha uma renovação desse contrato, mas é algo que não é garantido, então eu não estaria disposto a correr esse risco. Só que o que acontece? A WIS ela vem tentando reduzir esse percentual de receita bancária. Então a gente vê que do ano de 2018 para o ano de 2019, ela já teve uma redução de 7,9%, então uma redução bem interessante, e nas outras linhas ela acabou, principalmente na WIS BPO, acabou crescendo, possibilitando aí o crescimento da receita sem impactar nos resultados. Então é bem importante levar esse risco em conta na hora da gente investir. Por isso eu foquei um pouquinho mais nele. Quando a gente olha o lucro da empresa, então ela teve um crescimento extraordinário dos lucros nesses últimos 8 anos. Então ela saiu aqui de 2012 de 23 milhões para hoje um lucro aí de 225 milhões. Então um crescimento aí de quase 10 vezes de lucros. Então um crescimento extremamente elevado. Quando a gente olha a margem líquida da empresa, que também contribuiu muito para o aumento do lucro, ela saiu aqui de 2012 de 15% para hoje mais ou menos um padrão aí de quase 30% de margem. Agora em 2019 ela está aí com uma margem de 33%. Ela trabalha mais aí com seguro prestamista, né? Por exemplo, a Caixa fechou lá um contrato do Minha Casa Minha Vida com alguém, então dentro desse empréstimo do Minha Casa Minha Vida tem um seguro prestamista. Para quem não conhece, seguro prestamista é em caso de morte ou de acidente que impossibilite de serem quitadas as próximas parcelas. Então o seguro prestamista ele é um aditivo que vai dentro da parcela. Então a pessoa acaba pagando um adicional da parcela para, em caso de acontecer algum acidente, ela ter a quitação daquele financiamento, né? Então, a quitação da dívida, no caso, né, junto à Caixa. Quando a gente olha os indicadores da WIS, ela tem um PL aí de 7 vezes, então bem barato, então já é um ponto a gente considerar. Ela está com PL de 7, mas ela tem um risco muito elevado. Então ela está muito descontada e tem esse risco, então tem que pesar esses dois pontos, né? Quando a gente olha o PVP da empresa, ele está em 7,96. Eu coloquei aqui um asterisco do lado, eu vou mostrar para vocês porque desses asteriscos no próximo quadro. Ela está aí com um EV sobre EBITDA extremamente interessante, de 3,43. Ela tem um ROI de 113% e um ROIC de 77%. Sim, esses números estão bem corretos, eu sempre falo para vocês que ROI aí acima de 20% já é excelente. Então a WIS aí ela está quase com 6 vezes mais ROI do que os números que eu considero bons, né? Mas tem um porém aqui nesse quadro.
que até eu ensino no e-book que vai estar aqui na descrição. A margem líquida ela está aí com 33% e um yield aí de 11%. Nesse yield aqui eu tirei um dividendo que ela pagou em abril do ano passado, ela anunciou em abril do ano passado. Por quê? Porque ela já anunciou o dividendo para março desse ano. Então acaba que ele duplicaria o dividendo, senão ela jogaria um dividendo lá de 18%, o que não seria o correto, então eu tirei esse dividendo fora. Agora explicando um pouquinho sobre esse asterisco. A empresa ela não trabalha com muito patrimônio. Empresas desse ramo de seguros, de tecnologia, elas não costumam trabalhar com muito patrimônio. Então a empresa ela gera muito resultado, muito lucro em cima de pouco patrimônio. Então a gente pode ver, ela tem um patrimônio aí de 196 milhões, mas ela consegue com esse patrimônio gerar um lucro aí de 225 milhões. Então é muito importante quando a gente analisa os indicadores, quando a gente vê um tipo de indicador assim extremamente elevado, a gente analisar mais a fundo o resultado da empresa, ver por que desse indicador. Às vezes, por exemplo, o PL está muito barato, talvez a empresa tenha tido um não recorrente, algum resultado fora do comum, que acabou elevando os lucros e acabou jogando o PL da empresa lá para baixo, por exemplo. Então isso aí pode acontecer. Ou um dividendo extraordinário que acaba elevando o yield. Então é sempre importante a gente analisar bem a empresa e analisar o histórico dela, né? Quando a gente olha o PL histórico da Wiz, a gente vê que ela está numa situação extremamente confortável. Aqui em relação aos últimos anos, ela já chegou aí a quase mais de 20 vezes o PL e hoje ela está aí na casa dos 7, como a gente pode ver. Então está quase aqui no fundo, né? O fundo foi aí mais ou menos no início do ano, uns meses atrás, e então ela está bem descontada em relação ao PL histórico dela. E agora, será que vale a pena para longo prazo? Então eu coloquei aqui uma notícia da Suno. A Wiz ela vem fechando parcerias e fazendo aquisições para tentar se distanciar da operação bancária, tentar se desvincular um pouco a receita dela dessa operação bancária. Então isso leva tempo. Então ela fechou aqui uma parceria com uma corretora para ter uma participação na empresa de 7 milhões, é um contrato aí de 10 anos, se eu não me engano, tinha lido lá a notícia, agora não lembro mais. E ela também fechou no ano passado, em maio do ano passado, uma parceria com o Banco Inter. O que acontece? A Wiz ela deve se beneficiar bastante aí do crescimento do Banco Inter com relação à distribuição de seguros deles. Só que isso deve ser um crescimento bem gradual e bem lento, que vai demorar para gerar resultado para a Wiz. Então, se o contrato da Caixa terminar agora em 2021, isso vai ser um baita de um problema para a empresa, porque 70% da receita está vinculada lá. Então, até o Banco Inter crescer a ponto de compensar essa possível diminuição da receita, é um risco que eu não estou disposto a correr e que vocês, como investidores, precisam avaliar também quem investe na empresa. Qual que é o problema agora da empresa? A gente viu que ela comprou aqui uma participação nessa corretora por 7 milhões. Então está aqui embaixo, 7 milhões. Ela tem um caixa hoje de 45 milhões. É um caixa relativamente tranquilo para a empresa, porque são empresas que têm aí uma estrutura de capital mais enxuta, é uma empresa pequena e também ela não tem tantas despesas assim, ela só precisa basicamente cobrir os sinistros com a própria receita que ela ofere, né, que ela emite. Então, esse caixa é tranquilo. Só que qual que é o problema do caixa não ser mais elevado para mim? Ela não vai conseguir transformar esse caixa em mais aquisições ou acelerar esse processo de desvinculação da receita dela da caixa. Então, para mim, se ela tivesse um caixa um pouco maior, obviamente que ela pode tomar dívida, enfim, ela pode fazer outras questões, fechar outras parcerias, só que se ela tivesse um caixa maior, ela podia fazer aquisições de uma maneira mais acelerada e aquisições maiores, né? Para se desvincular o quanto antes aí da caixa e eliminar um pouco desse risco. Então, para mim, esse aí é um problema. Então, fazendo um resumão da empresa, ela tem excelentes margens, boa proteção para sócio, excelente crescimento histórico, ela está num bom setor, ela não tem dívida, ela tem ótimos dividendos e ela está muito descontada em relação ao PL histórico. Mas, como eu falei para vocês, avaliem bem esse risco do contrato da Caixa, que é essencial quando a gente vai investir na empresa. Nas empresas também conhecer os riscos atrelados à operação. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da minha carteira, então quem ainda não sabe onde eu invisto, vai estar aqui na descrição uma carteira focada em longo prazo e focada em dividendos, assim como a Wiz Soluções. Então eu não tenho lá na minha carteira, eu tenho diversas empresas. Quem tiver curioso, dá uma olhada aí. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para receber toda vez que eu postar. Valeu!